Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui nessa casa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E hoje o assunto que nos traz aqui é reconhecidamente um tabu, né? Felizmente é um tabu porque é um tema sobre o qual a gente muitas vezes prefere não falar. É um tema que a gente não quer participar de discussões, seja por motivos religiosos, políticos, filosóficos, enfim. E tem tanta coisa mais agradável, né, pra gente conversar, tanta coisa mais alto astral, a gente vai falar sobre um tema tão para baixo, tão pesado, porém nunca foi tão importante a gente falar sobre esse tema, visando tentar reduzir um pouquinho dessas estatísticas que fazem com que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, e o Ministério da Saúde aqui no Brasil classifiquem o suicídio como um problema de saúde pública, né? Então, vamos aos números. De acordo com a OMS, o suicídio atualmente é uma das principais causas de morte, principalmente entre jovens de 15 a 29 anos. Né? Então, no Brasil, a situação é muito preocupante. Então, de 2011 para cá, o Brasil teve um aumento de 6% ao ano nas taxas de suicídio. Em 2022, que foi o último dado atual que eu encontrei, 14 mil pessoas tiraram a própria vida. Isso equivale a 38 pessoas cometendo suicídio por dia. Vocês estão entendendo a gravidade desse assunto? O que eu estou falando é o seguinte: a cada 40 minutos, uma pessoa tira a própria vida. E esses números, eu acredito que, infelizmente, sejam muito maiores. Porque a pandemia da Covid, ela trouxe à tona, ela trouxe questões que intensificaram muito mais esses fatores de risco, né? A ansiedade, a depressão, né? O isolamento social, o desemprego, juntando com a instabilidade econômica. Então, vocês podem imaginar que esses números, eles não mais nos convidam, eles nos intimam a começar a falar sobre esse assunto, a começar a fazer reflexões. E aí, dentre essas reflexões que esses números estão nos convidando a fazer, vem o que nós estamos, como sociedade, fazendo para cuidar da saúde mental e a saúde espiritual dos nossos irmãos. Então, essa é a grande reflexão que a gente vai fazer hoje. E aí eu já começo falando que hoje aqui não me interessa falar sobre a destinação dos suicidas. Não me interessa falar sobre qual é o caminho que deve ser percorrido para que um reajuste mental possa acontecer e ele siga caminhado, porque esse assunto a gente tem, graças a Deus, a literatura espírita que já aborda em diversas obras. Né? Tem as próprias obras básicas, o Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, tem a Ivone Pereira do Amaral, o André Luiz, que falam muito sobre isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o suicídio no aspecto mais sociológico da coisa. Então, o que é o suicídio, de fato? Então, o suicídio é um ato deliberado, ou seja, planejado, executado pelo próprio indivíduo cuja a intenção é a morte. E, infelizmente, voltando nesses números, acontece uma outra coisa que a gente não se atenta também, que é a questão da subnotificação. O que é a subnotificação, né? Muitas dessas mortes que acontecem por suicídio não são classificadas como suicídio. Isso por muitas questões, né? Por questões políticas, não é muito bom para o município que isso aconteça, por questões de preconceito da família, a família não quer aceitar, não quer divulgar, por questões religiosas muitas vezes. Né? Até hoje, se a gente for para analisar, até hoje, segundo o catolicismo, ele não permite que a vítima do suicídio ela receba as bênçãos finais ali do sacerdote, do padre, né? Porque, segundo a doutrina, é uma ação que a pessoa voluntária que ela fez, tentando contra Deus, e não é permitido. Então, e o que mais, né, que uma pessoa que chega nesse sistema de sofrimento precisa, senão de uma bênção, de uma prece? Então, por muitas questões. E, além de falar sobre o que é o suicídio, a gente também tem que falar sobre comportamentos suicidas. Porque esses, todos nós podemos ter. Por mais que não sejamos
classificados como suicida, todos nós podemos estar alimentando comportamentos suicidas, né? Que são, então, marcados por pensamentos autodestrutivos. Então, é importante a gente estar atento. Às vezes a pessoa está passando por uma prova meio complicada, né? Meio grande, aí ela pensa, eu queria sumir desse mundo, eu queria ir embora, eu queria desaparecer. Esse é um ponto. Mas se a pessoa pensa assim, e se eu amarrasse uma corda ali no telhado? Se eu tomasse um veneno, se eu pulasse de uma ponte, né? Então, esses são comportamentos, são pensamentos suicidas. E o que leva, então, pessoal, uma pessoa a cometer esse extremo de tirar a própria vida? O que leva a pessoa ao suicídio? Infinitas coisas. Tem uma infinidade de coisas. Fatores sociais, fatores psicológicos, fatores genéticos, porque recentemente a gente já tem estudos que apontam que existem sim alguns fatores hereditários que podem tornar a pessoa mais propensa ao suicídio, mas em via de regra, a gente vai entender que todo suicídio ele acontece com a necessidade que a pessoa sente de aliviar pressões internas ou externas que ela está sentindo. Então, geralmente, é por isso que acontece o suicídio. E o suicídio, geralmente, ele não é destinado apenas a uma morte. Não é só uma morte, né? É mais de uma morte. Porque o indivíduo, ele tira a própria vida, mas ele dedica também essa morte a algo ou a alguém que o constrange. Né? Tanto que não é muito incomum a gente ver cartas de suicídio, né, com despedidas, e onde ele aponta também qual que é aquele fator que o fez tomar aquela decisão. E aí essas pressões que eu falo que a pessoa está querendo se libertar delas, podem ser em várias esferas. Então a gente vai ter a esfera social, né, principalmente com minorias que sofrem preconceito. Então, vamos pegar de exemplo aquele jovem que é homossexual e que não consegue assumir a sua sexualidade perante si mesmo, ou perante a família, ou perante a sociedade, e aí acaba encontrando que o último caminho, o único caminho que ele tem é tirar a própria vida. Né? Indivíduos que lutam com vícios, como o alcoolismo, e que não conseguem vencê-los, não conseguem vencer o alcoolismo, então acabam encontrando também como saída dessa pressão, desse julgamento, tirar a própria vida. Desemprego, falta de perspectiva, falta de melhoria. Eu lembro que quando eu estava lendo a biografia do Steve Jobs, né, entre vários escândalos que ele se envolveu, um deles é a questão teve uma denúncia de exploração de trabalho na China. Aí quando foram mostrar as condições dos trabalhadores que construíam os aparelhos na China, um fato que chamou a atenção que nas janelas haviam grades de proteção. Porque já se sabia, já se previa que os trabalhadores poderiam tentar suicídio. Então imaginem a atmosfera que é construída ali em torno de um lugar onde já se espera que os trabalhadores tirem a própria vida. Né? E além dessas cobranças... lidar com a frustração, a gente vai falar sobre isso também. Além dessas cobranças, a gente tem o que? A culpa, o remorso, paixões não correspondidas, a depressão, a ansiedade, que são... e aí se a gente for parar para pensar, muitos desses casos de suicídio estão vinculados a transtornos mentais, né? Pessoas que não são diagnosticadas com transtornos mentais, por ignorância, por falta de acesso, por preconceito, né? Porque às vezes a gente vê isso, né? Eu não vou procurar um psiquiatra, eu não sou doido. E a gente sabe que não é tão simples assim, né? Não é tão simples. E a gente está falando de transtornos mentais, não é de frescura. A gente está falando de transtornos que, quando passa dos limites de razoabilidade, impedem a pessoa de ter uma vida. Né? É estranho a gente ver alguns conhecidos falarem assim: ah, tá com depressão porque não tem o que fazer, tá com falta de serviço. Né? Levanta dessa cama aí, vai arrumar um trabalho que você cura essa depressão. Como se a pessoa não quisesse sair daquela cama. O que a pessoa mais quer é sair da cama. Mas ela não consegue. Tem impeditivos físicos que a impedem de sair dessa cama.
E aí a gente vai ter paixões não correspondidas, a gente vai ter o medo, vai ter o fracasso, vai ter a humilhação. Então, se a gente observa bem, o suicida, ele é uma pessoa que vem rompendo vínculos sociais pouco a pouco. Vem se afastando, vem ficando menos envolvido com as ações que ele fazia na comunidade, vem ficando menos engajado nos projetos que ele fazia parte, vem se sentindo sozinho. A gente começa a ver uma pessoa cuja vida vai se afunilando e não vai encontrando outras saídas, né? Ele sai de um estado onde havia felicidade, havia plenitude, e após uma série de insucessos, uma série de dores e frustrações, ele vai se afunilando até que a única alternativa que sobra é tirar a própria vida. Então, quão afunilada é a visão. E existe também, gente, muitos mitos em volta do suicídio, né? Eu já ouvi pessoas falando que, assim, ó, primeira coisa, a pessoa que fala sobre tirar a própria vida, na verdade, não tira, não. É porque tá falando muito, só quer se aparecer. Porque se ela quisesse realmente tirar a própria vida, ela vai tirar, não vem falar, não. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande bobagem. A verdade é que quando a gente percebe que alguém tá com um comportamento suicida e tira a própria vida, ele dá sinais, ele pede ajuda, ele pede socorro. Ele vai mostrando ao longo do tempo que ele já não está se sentindo mais bem vivendo nesta vida. E isso é muito grave. Além da brecha que abre no irmão das trevas, né? A doutrinando ele para se suicidar. Além da brecha que abre a obsessão. Porque eu já vi muitos pular ainda pontos para se suicidar, lá com cheio, e conseguem chegar do outro lado, meio cheio. E aí não quer mais se suicidar. Já vi gente querendo tirar a corda daqui. No último momento, não né? consegue mais meter o dedo para afrouxar. Então ele desistiu, mas só que não deu mais. E esses comportamentos, eles vão se agravando, vão se agravando, vão se agravando. Então vai deixando de ser esses pequenos comportamentos suicidas para, de fato, chegar ao extremo de tirar a própria vida. E a gente muitas vezes ignora esses sinais, né? Aí a gente fala assim, não, a pessoa tava meio complicada, tava meio estranha, mas passou, graças a Deus, está de boa. E a gente esquece que muitas vezes a pessoa se sente bem e para de ficar estranha quando ela já decidiu que vai tirar a própria vida. Ela fica bem, não, ó, vou planejar, tá tudo planejado, vai ser assim, assado, eu vou lá, faço isso, aquilo, e acabou. E a gente ignora, né? Faz de conta que não aconteceu. E por que é sempre muito chocante quando chega a notícia pra gente de que algum conhecido tirou a própria vida? Por que é sempre uma surpresa? Né? Se for um colega de trabalho, se for um amigo, a primeira coisa que a gente sente é um vazio enorme. Uma sensação de impotência, né? Se for um familiar, então, a dor é superlativa, nem se fale. Porque a gente conclui que a gente convivia com aquela pessoa diariamente e não foi capaz de identificar esses sinais. Então, é uma dor indescritível. Então, para a gente que está tentando fazer reflexões do sentido mais amplo com essa questão do suicídio, é importante entender, o indivíduo dá sinais. O indivíduo dá amostras. Ele falará sobre o assunto. Ele demonstrará algum comportamento que dê a entender que ele não está bem. Aí outra coisa também que eu já ouvi muita gente falando é, não, ó, vamos evitar falar sobre esse assunto, não vamos falar sobre esse tema não, porque pode encorajar a pessoa a tirar a própria vida, né? Ela já está meio mal, não vamos falar não, então, que a gente descoraja. O que é outra grande bobagem, que é uma grande mentira. A gente precisa falar sobre esse tema, porque quando a gente fala sobre esse tema, a gente cria um ambiente para reflexão. A gente ventila as ideias. Quando a gente fala sobre esses temas que são tabus, né, como o uso de drogas, como sexualidade, como a violência, a gente está criando reflexão, está fazendo reflexões que vão servir para acalmar nossos pensamentos, para orientar nossas condutas e para dar um novo significado na nossa relação com essas coisas. Então, falar sobre suicídio, sim, é muito importante, não vai desencorajar ninguém, não vai encorajar ninguém a
a cometer o ato, porque a gente está comentando sobre isso, né? Quem está falando sobre esse tema. Então vamos lá, para a gente começar, onde que a gente erra, então, quando o assunto é esse? Onde que a gente começa errando? Porque é muito complicado, né? Começar a abordar esse tema. Então eu penso que quando a gente... Primeiro problema que eu percebo na nossa sociedade é o seguinte, quando a criança é pequena, a gente se preocupa muito em dar a ela o contato com o mundo material. A gente veste, né, coloca roupa nas crianças, a gente alimenta, a gente leva na escola. Tem pais que passam semanas pesquisando qual que é a escola que tem uma melhor estrutura curricular. Lá para os 8, 10 anos, a criança ganha um celular, ou muitas vezes o celular ganha uma criança, né? Ela passa a viver em função daquilo. Aí tem acesso à internet, tem acesso à tecnologia, e não me levem a mal, não estou falando que isso é ruim, isso é uma maravilha. Eu também sou de uma geração que teve muito acesso, que jogou jogos eletrônicos, teve acesso à internet. Só que a gente não fala muito com as crianças sobre frustração. Olha, meu filho, um dia a vida vai chegar e você vai sofrer. Um dia você vai querer muito algo e você não vai conseguir. Nem todos os sonhos que você vai ter, você vai poder realizar. Né? Então a gente evita falar com os pequenos sobre perda, sobre morte. A gente acaba criando uma geração que quando chega aí com 16, 17 anos, sofre uma frustração, já não sabe mais o que fazer. Perde o chão, perde tudo, acabou. Não vê outra saída, né? Quer fugir. Então, acho que a gente pode começar daí. Começar a falar sobre esse tema antes. E esse é um processo que é tarefa também da evangelização, das nossas escolas de evangelização. É um processo que é tarefa também dos encontros de juventude nas casas espíritas. Essa é uma reflexão que a casa espírita nos faz fazer. Porque quando a gente que trabalha lá nas funções mediúnicas, aí chega lá no trabalho para atender um irmão que foi vítima de suicídio, sempre os nossos corações ficam em frangalhos. Porque é um irmão, é uma irmã que se arrepende profundamente de ter deixado a vida dessa maneira. E principalmente pela sensação de tempo perdido. Porque não acho também que o suicídio consiste apenas em tirar a própria vida e chegar nesse extremo. André Luiz está aí para nos ensinar. Chegou no mundo espiritual como suicida indireto. Não tirou a própria vida, mas não cuidava da alimentação, fumava, não tinha bons hábitos de saúde. Então, não me entendam mal, eu não estou querendo classificar eles, os suicidas, e nós, o que podemos fazer. Não, todos nós estamos juntos nessa. Aí algumas pessoas vão pensar assim, mas eu cuido da minha alimentação, como direitinho, durmo direitinho. Tudo bem, mas a gente esquece também que a doutrina espírita nos ensina que antes de nascer, fazemos planejamentos reencarnatórios. Todos nós viemos com uma missão, ninguém veio aqui de passeio. E quando eu abandono esses planejamentos, eu estou sendo suicida dos meus planos. Então, quando eu sou omisso diante da minha família, eu estou suicidando a minha missão familiar. Quando eu sou descuidado com o meu trabalho, eu estou suicidando a oportunidade divina que Deus me deu para trabalhar. Oportunidade essa que muitas vezes nós não pedimos, nós imploramos. Então o suicídio é muito complexo. Eu lembro que eu vi o caso de uma menina que tinha 12 anos. Olha como é complexo. 12 anos. Nesses 12 anos, ela chegou na evangelização e teve que passar por um processo de diálogo fraterno, né? Em 12 anos, ela já tinha 8 tentativas de suicídio. Dessas 8, 2 das quais precisou ser internada, dada a gravidade da tentativa, né? Por cortar pulsos. E era uma criança que não podia ficar sozinha. Se tivesse em casa e visse remédio, ela tomava. Se tivesse objeto cortante, ela tentava se cortar. As janelas tinham que ter grade, porque senão ela tentava pular. Então foi um trabalho
muito importante e muito complicado com os pais, com essa criança. E aí, consultando os espíritos, foi dado a conhecer que é uma criança que já vinha de processos de suicídio muito antigos e vinha de uma sequência de suicídios e que foi condicionada, então, a fugir. Quando a dificuldade chegava, vinha o suicídio. E aí eu vou lembrar no prefácio do livro Entre o Céu e a Terra, prefaciado por Emmanuel, livro do André. Mas o Emmanuel escreve, são os processos de cristalização mental. São esses processos de fragilidade da alma. E é para curar essas fragilidades da alma que existe o cristianismo. É para curar esses processos de fragilidade da alma, de cristalização mental, que existe a nossa casa espírita. Então, a partir de hoje, quando a gente olhar para uma pessoa nessa situação, a gente precisa entender que a gente está lidando com alguém que está sofrendo uma pressão, uma sobrecarga. E essa sobrecarga nem sempre vem só dessa vida. É uma sobrecarga que em algum nó reencarnatório, em outras datas, ela começou a ser adquirida. Né? Quando a gente está lidando com um suicida, a gente não está lidando com alguém fraco, alguém que não aguenta a vida. A gente está lidando com uma pessoa que não possui mais forças, porque lutou muito, porque sofreu muito. Uma pessoa que já teve perdas sucessivas nessa e em outras existências. E aí ficou vulnerável. Quem aqui lembra o que foi na última vida? Eu também não lembro o que foi na minha. Mas a gente teve outras vidas. Cada pessoa é uma história, é um espírito de experiências seculares, milenares. Algumas boas, outras, infelizmente, nem tão boas. E a gente precisa entender que, a gente, como o Chico Xavier falava, né? A gente não está aqui para se banhar num leite de rosas. A gente está aqui para ser educado. A gente está vivendo num mundo de expiações e provas. A gente está aqui para ser corrigido. Né? Teve um ibope danado aí nessa questão, eita, mundo de regeneração. Mas não aconteceu ainda não, pessoal. A gente ainda vive num mundo onde tem a soberania do mal sobre a luz, onde o mal ainda triunfa. E principalmente no mundo de impermanência, um mundo de transitoriedade. O que quer dizer? Hoje eu tenho cabelo, amanhã eu não tenho mais. Amanhã eu sou careca. Quer dizer que hoje eu sou magrinho, amanhã eu posso ser gordinho. Quer dizer que hoje eu tenho saúde, amanhã eu posso estar doente. Ou hoje eu estou passando por um problema de saúde, amanhã eu posso encontrar a cura. Hoje estou desempregado, amanhã encontro um emprego. Hoje eu estou solteiro, amanhã eu encontro um parceiro. Então é total impermanência, nada é definitivo. E eu percebo que esses sofrimentos, eles acontecem principalmente quando a gente coloca todas as fichas da nossa felicidade em coisas que são de matéria, em coisas que são materiais. E aí já diziam os amigos espirituais, né? Tudo que é matéria já morreu, está morrendo ou irá morrer. E quando isso acontece, a gente perde o chão. A gente sofre uma frustração avassaladora. E a gente abre, então, portas para esses comportamentos de autoextermínio. Além disso, a gente precisa lembrar o que o Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos na nossa vida? O que os espíritos imortais respondem? Mais do que imagineis. De ordinário, são eles que vos dirigem. Alguns autores espíritas falam que para cada encarnado há pelo menos 7 desencarnados. Outros falam que são 9. Mas a verdade é que a gente está cercado por uma multidão. Constantemente. Vocês lembram lá o apóstolo Paulo falando? Estou cercado por uma multidão de testemunhas? Isso nunca foi tão real. E aí a gente chega na mediúnica, né? E aí o espírito se manifesta pelo médium. Aí ele fala assim, olha que bonito. Você está aqui querendo me orientar, mas semana passada fez isso, aquilo. E fala mesmo. Já vi casos aqui.
que não aqui no nosso centro, né, mas aqui em Boa Vista. E aí, muitas vezes, uma simples contrariedade, se não for tratada, né, se a gente não procurar se libertar, se a gente não procurar uma fortaleza espiritual para essa contrariedade, ela caminha e pode virar, assim, um processo de vinculação espiritual. Né? E como é que funciona esse processo? Como é que Kardec nos ensina? Tem a obsessão simples, né? A obsessão simples está todo mundo passivo. Todo mundo pode receber, está por aí. Então, por exemplo, chega uma pessoa com uma roupa um pouquinho diferente. Aí você fala assim, nossa, que roupa diferente. Isso você que pensou. A obsessão vem e fala assim, nossa, que horroroso. Parece uma capa de sofá. Eu teria vergonha de sair na rua assim. E aí, todos nós então estamos sujeitos a esse processo obsessivo. Só que quando esse processo obsessivo se afiniza, quando a recorrência, aí o negócio fica mais complicado. Né? Porque daí a entidade pode fazer com que o encarnado lhe obedeça em tudo. E aí eu posso ter, então, ou a fascinação, né? Que é quando não há o interesse do espírito em acabar com a vida de quem está encarnado. Mas a pessoa começa a ter atitudes horríveis, abobalhadas, você faz besteiras e acha que é a última bolacha do pacote, né? Acha que é um sábio incompreendido da modernidade. E a gente tem também o processo da subjugação, que é quando a vontade do encarnado se sobrepõe quase que completamente sobre a do encarnado. E muitos processos de suicídio estão profundamente vinculados à obsessão. A processos de vinculação obsessivas avançadíssimas. E isso nos faz pensar o seguinte. Se eu estou com ideias suicidas, eu preciso procurar uma ajuda convencional, eu preciso procurar um médico, eu preciso procurar um amigo, eu preciso de um tratamento. Mas eu também preciso procurar ajuda espiritual. Também preciso cuidar do lado espiritual. Ah, mas eu não acredito em Deus. Eu não tenho vontade de ir na casa espírita, não. Para mim, tudo isso aí é uma bobagem. Bobalhagem total. Mas você não vê TV sem vontade também? Você não come sem vontade? Então vai na casa espírita sem vontade. Você vai estar abrindo novos caminhos para a sua mente, novas possibilidades para o seu espírito. E pelo horário, então, para a gente se encaminhar para o final, dito isso, esse processo complicado que é o suicídio, o que a gente pode fazer, então, na prática? O que a gente pode fazer, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que parar de ser tão duros. Parar de ser tão duros consigo mesmo e com o próximo. Então, entender que tudo bem se a gente errar. Pois não. Tudo bem se a gente errar. Tudo bem ter problemas. Tudo bem refletir e entender que eu não tomei a melhor das atitudes. Tudo bem que eu me equivoquei. A gente é ser humano, né? O ser humano também se equivoca. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está convivendo com alguém que tem esses pensamentos suicidas, ou se nós estamos começando a desenvolver esses pensamentos suicidas, é errar faz parte do programa. Tá tudo bem. Outra coisa, o indivíduo com pensamento suicida, ele precisa de ajuda. E não hesite em oferecer. Ah, mas eu não dou conta. Eu não consigo carregar esse peso de ajudar alguém passando por esse momento. Eu não consigo cuidar nem de mim direito. Muitas vezes, pessoal, não é muita coisa, não. Muitas vezes a pessoa precisa de coisas simples. Você tá bem? Você quer conversar? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Não sinta sozinho, não. Né? Convidar para as atividades da casa espírita, convidar para as atividades de algum grupo social, isso tudo é muito positivo. E se a pessoa que eu amo já partiu? Né? E se a pessoa já tirou a própria vida? E aí, o que eu faço?
Então, o que a literatura espírita, mais uma vez, nos recomenda e nos fala que ajuda uma pessoa nessas condições? A nossa boa memória, né? O nosso bom pensamento, nossas boas preces. Então, dediquemos sempre o bom pensamento a quem sofreu o suicídio, a quem é candidato a sofrer um suicídio, né? a quem está com esses pensamentos suicidas. Nas nossas preces, no nosso pensamento, converse com essa pessoa, conversa com o anjo de guarda dessa pessoa. A Ivone do Amaral Pereira é incansável em sugerir isso. Conversem com os anjos de guarda da pessoa pela qual vocês estão fazendo a prece, para que ele possa ter as forças renovadas para se aproximar do seu protegido. E por fim, eu diria que compaixão. Compaixão. A gente entender que sofrer não é gostoso, ninguém gosta de sofrer. Ninguém quer sofrer, né? Entender que quando a dor nos visita, ela é avassaladora, né? Então ela também é avassaladora quando ela visita o vizinho. Entender que o exercício de compaixão é o exercício do cristão que se compromete em lutar contra o problema do suicídio. Então que a gente possa criar atividades, que a gente possa envolver as pessoas, que a gente possa abrir as portas da nossa casa espírita para essas pessoas. E quando a gente não puder abrir as portas da casa espírita, que a gente possa abrir as portas do nosso coração para essas pessoas, que a gente possa acolhê-las sem excesso, sem violência, sem cobrança, sem agressões, sabe, sem julgamentos, porque o crime já aconteceu, não nos cabe julgar, né? Quem julga é Deus. Não importa esse julgamento, o que nos importa é o afeto, o que nos importa é o amor, é o acolhimento, né? O resto, Deus dará conta, porque tem a lei divina. E entender que enquanto estivermos aqui na Terra, nós somos os braços no mundo de Deus. Então nós somos os responsáveis e vivendo num mundo que precisa tanto de afeto, né? Tem pessoas à nossa volta que morrem de frio nas ruas, tem pessoas à nossa volta que sofrem, que passam fome. Nesse momento, enquanto a gente está aqui conversando, tem pessoas visitando doentes terminais do hospital do câncer. Tem pessoas fazendo uso de drogas. Tem pessoas roubando, matando. Tem pessoas com a corda no pescoço. Tem pessoas com o dedo no gatilho. Tem pessoas na beira do precipício esperando para se jogar. Ninguém quer sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Nós não fomos criados para sofrer, né? Então, se as pessoas que estão passando, sofrendo esse mal, que é um mal silencioso que está à nossa volta, estão passando por essas dificuldades, que nós possamos, então, aprender a acolher esses indivíduos, né? Tanto nossas ações, como nossos pensamentos, nossos corações, nossas atividades espíritas, atividades sociais. E que a gente sempre se lembre de todas aquelas almas guerreiras que vieram antes da gente e que, através do seu exemplo, demonstraram que é possível dar tudo de si para atrair corações, para fortalecer corações, para acalmar corações, para amenizar um pouquinho da dor. Né? Essa é a nossa missão aqui na Terra. Tanto se estuda sobre reencarnação na casa espírita, tanto se estuda sobre caridade, tantos temas tão complexos. E aí eu lembro que após uma das reuniões do Chico, né, um dos trabalhadores perguntou assim: Chico, qual que é o objetivo da encarnação? E aí o Emmanuel falou: essa eu respondo. O homem tem um único objetivo enquanto encarnado aqui na Terra: fazer o bem. Então a gente vê a teoria, a gente vê as leis naturais, a gente vê todo o conhecimento que, graças a Deus, o Consolador Prometido nos trouxe para conhecer. Mas que a gente não se esqueça da essência. A gente está aqui para fazer o bem. Então, que Jesus abençoe a todos nós, que possamos estar atentos a esses sinais, que possamos estar atentos aos nossos pensamentos, que possamos estar atentos aos comportamentos dos nossos próximos e o nosso mesmo, para que a gente consiga, então,
evitar e ajudar um pouquinho a reduzir essas estatísticas tão tristes de suicídio. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção de todos vocês.